Não entendi muito bem. 9. Na página 10. 9. Atração e repulsão, essência e pensante. O caso todo é o seguinte: a atração é o problema que tem entre as consciências e entre as consciências e as coisas. E a repulsão é aquilo que você dá o contra, é aquilo que você revida, é aquilo que você não quer. Agora, então, vamos entender. As energias, elas significam a última parte do pensene. Pensene. É pen, que é a ideia, o pensamento, sen, que é o sentimento, a emoção, e N, que é a energia. N, a energia, é a hora que a pessoa vai fazer uma ação. É um processo que diz respeito mais ao corpo da pessoa. Então, vamos examinar. É através da energia, quase sempre, que você vai ter a repulsão. Tá certo? Agora, o problema da atração, você nem faz muita questão, que as energias batem bem, se casam bem com a pessoa, por isso que existe até amor à primeira vista. Você está entendendo? Sim. Agora, o amor à primeira vista é muito comum. Por exemplo, eu vi você, tive amor à primeira vista. Aqui tem vários e várias, que eu tive amor à primeira vista. Você está entendendo? Você tem aquela simpatia pela pessoa. Isso é o amor à primeira vista. Agora, existe esse amor em alta tensão e existe equilibrado. Você está entendendo como é que é? Sim. Agora, a repulsão é a mesma coisa. Tem pessoa que eu vejo e tem um filme que eles indicaram para ver até lá, o filme, que o filme é muito bom. Eu chego e vejo que um dos principais atores é o fulano. Eu não tolero as bobagens daquele ator, porque ele é um canastrão, é um boboca, só faz caras e boca. Eu falo assim, esse filme não deve ser bom. Mas o que é que eu faço? Eu não posso julgar o filme só por causa de do elenco. Então, o que é que eu faço? Vou lá ver, mas quase sempre eu acerto. Então, quando eu tenho um que eu já risquei do mapa, geralmente eu evito os filmes que aparecem. Se ele está muito proeminente, não dá certo. Então, tem uns cômicos americanos que eu não suporto. Tem um louro que eu não aguento aquele cara. Tem um outro que eu falei, a primeira vez que eu vi alguma coisa dele, eu falei assim, esse cara é um caso psiquiátrico. Eu fui olhar e ler, realmente é. Já tomou remédio, uma opção de coisa. Vocês sabem quem, né? É. O 31 também não é. Jim Carroll. Esse é totalmente doido, eu não vou ver filme dele. Agora, ó, em matéria de filme cômico, é onde tem mais gente doida, sabe? Havia outros já, desde a década de 50, já tinha uns em Hollywood, tudo doido. E assim, eu não fiz o CIP ainda e eu queria... O 31 também não entendi muito bem. Como é? Que número? O 31. 31? 31. Heteroataque e autodefesa. O problema todo é o seguinte, veja bem. Heteroataque é um ataque que vem de fora contra você. Se ele vem de fora, você tem, cosmoeticamente, a posição de se defender. Isso aqui é a autodefesa. Você está entendendo ou não? Então, a coisa séria aí no caso, a gente não deve atacar os outros. Aqui é que está o erro. Agora, a autodefesa, ela é necessária. Nós todos queremos nos defender. Porque se você não se defender, uma pessoa vem, acaba com você sem mais nem menos, como é que é? Você não está dando valor para a sua vida? Você está entendendo? Sim. A gente tem que reprimir isso. É aquilo que nós estávamos falando antes, a repulsão. Tem que dar conta numa situação dessa. Está claro? Obrigada. Pode falar. Professor, tem alguma relação o 55 com o 23? Ou seja, sem intermediário com intermediário. E o outro, decisão e subalternidade. Até um certo ponto tem, né? Porque o problema todo é o seguinte, o líder pode chegar e falar com a Adriana, mas a Adriana tem que passar a ordem para você. Então, ela é o intermediário entre o líder e o subalterno da história. Entendeu como é que é? Entendi. Muito embora ela seja a primeira subalterna, você é a segunda. Entendeu a situação? Entendi. Mais ou menos a situação é essa. Agora, veja, é a primeira liderada e a segunda liderada. E o líder? Ou a líder? Primeiro, segundo, terceiro escalão. Aí ó, tem o primeiro, segundo, terceiro. Depende do que é.
Agora, com a mosca, o primeiro escalão seria ela, o segundo seria você. A mosca fica fora, que é a liderança. Entende? Mais ou menos é isso. Agora, vocês mesmos julgando aqui, vocês vão fazer uma opção de casamento das ideias com isso aqui. É só julgar que você vai ver. Devido às aproximações simples. Eu gosto muito de falar isso aqui, aproximações simples, para o povo entender como é que é. Agora, ó, por que é, Kátia, que eu insisto com essas questões do antagonismo? Tem uma razão muito séria. Não. O que é que vocês acham? Lógico, por que eu insisto no antagonismo? O que é que eu já falei que falta muito aqui? Hein? Qual? Ainda não, não é isso. Erro lógico. Você falou? Então é isso. É o erro lógico. Não, eu nem ouvi depois o que ela falou. O povo está falando aí, às vezes não dá para escutar aqui. Então, é o erro lógico. Se eu insisto aqui, o povo já está começando. Você já viu que eles já começaram a fazer conotações de um dado com o outro. Isso já é o início para entrar para sair daquela estratificação da ideia. Tem que ser assim e acabou. É uma ditadura ideológica, né? Isso está errado. Agora, aqui outra pergunta. Não entendi a relação que o professor fez entre o consciente e o inconsciente hoje e ontem, item 20. Olha aqui. Consciente é a pessoa que está consciente nesse momento. Inconsciente pode ser um processo do seu passado. Por exemplo, o verdadeiro inconsciente não é esse do Jung, do Freud, ou qualquer coisa que tem por aí, não. O que eu acho é que o inconsciente é a sua holobiografia, é a sua holomemória, tudo que você tem. De modo que isso pega todo o seu passado, desde que você existe como princípio consciencial, como consciência. Então, veja, uma é hoje, o outro é ontem, sim. Não haveria possibilidade da consciência intemporal, precognição e retrocognição, e a consciência presente, falta de lucidez? Nesse caso, a comparação seria muito relativa. Olha, isso aí é bobagem, né? O problema é o seguinte, ou a pessoa é lúcida ou não é. Fim de papo, esquece o resto. Isso tudo é besteira. Afinal de contas, você é lúcido ou não é? O resto é nuance. O resto é coisinha, pedacinho. Você vai ver coisinha, mas a pessoa é lúcida ou não é? Outra coisa, a lucidez já significa mais do que o QI, mais do que a inteligência, mais do que tudo isso. Por quê? É a lucidez. Dentro de determinado problema, esse, tipo, você é lúcido ou não? Você sabe da história ou não? Por exemplo, eu nem sempre sou lúcido, por isso que é que eu uso. Considero-me extremamente desautorizado para opinar sobre esse assunto. Isso é a minha falta de lucidez, porque eu não tenho experiência disso. Está claro? Oi. Professor, na página 11, no item 60, visão, cegueira, amor-ódio. Visão e cegueira. Isso. O caso todo é o seguinte, uma pessoa que tem visão, ela tem amor, tá certo? Uma pessoa que é amaurótica, que não tem visão, que ela está vivendo nas trevas, nas sombras, o ódio é isso. Uma pessoa que odeia, ela arranjou a baratosfera, ela vive no inferno. Uma pessoa que ama, pelo menos ela já tem assim, um vislumbre do paraíso. Você entendeu a diferença? Agora, cegueira é a amaurose. Esse aqui é o nome técnico que se usa. Eu não quis colocar aqui porque eu estou falando em visão direta. Os cegos hoje não gostam que a gente fale a palavra cegueira. E nem usa isso para nada. Então, a gente usa mais a palavra amaurose. Amaurose é a cegueira na linguagem erudita da universidade, da academia. Entende? Amaurose quer dizer falta de visão. Entende? Então, o que é a cegueira? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui visão e falta de visão. Amor é a pessoa vidente, que tem visão, ela é esclarecida, ela tem isso que eu estava falando antes, lúcida, ela é lúcida, ela tem lucidez. Agora, uma pessoa que é cega, amaurótica, que está nas trevas, é a pessoa que odeia, que tem ojeriza, que tem raiva. Então, por exemplo, você vai ver, quem tem a pena de talião, que é aquele vida por vida, olho por olho, cabeça por cabeça, você está entendendo? Isso mostra ódio, é a vingança.
Vingança é ódio. Então, por exemplo, os judeus são assim. Eles têm a pena de talião. Fez uma coisa, eles na mesma hora querem descontar. O nome disso chama represália. Agora, veja, os palestinos entraram na mesma situação, porque eles são primos. Então, hoje também eles estão usando a pena de talião. Então, vai lá, Israel, avança, joga umas bombas lá nos palestinos. Os palestinos vêm e começam a jogar coisa em cima deles.